Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Smart Money. Eu sou a Tata Setter, estou direto aqui do estúdio da Convex TV. Hoje tenho mais um convidado super especial, o Bruno Perini. E aí, gente, tudo bom? Tata, muito obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui nos estúdios da Convex. Eu que agradeço você aceitar o convite. O Bruno Perini é um dos maiores influenciadores do Brasil a falar sobre investimentos. É também um dos maiores defensores da liberdade, né? Isso sim, né? Quanto aos investimentos, eu não digo que eu sou dos maiores, mas tem um público fiel hoje, felizmente. E antes de eu começar aqui o bate-papo com o Bruno Perini, eu quero pedir para você se inscrever aqui no canal, acionar o sininho para você ser notificado assim que entrar vídeo novo no canal. Bruno, eu separei aqui alguns temas para a gente conversar hoje, falar um pouco sobre mindset investidor, falar sobre algumas dicas de investimentos para quem está começando e também algumas sugestões aí para quem também está começando a ver muito aqui no canal para saber sobre criptos, bitcoins. Você é um dos poucos profissionais dessa área, influenciador da área de investimentos, a falar sobre o Bitcoin de forma enfática e também vamos falar um pouquinho sobre isso. Então, Bruno, para a gente começar, eu queria primeiro te perguntar o que foi assim a virada de chave para você se transformar no investidor, para ter esse mindset investidor? Eu acho que eu dei muita sorte, Tata, porque quando eu comecei a trabalhar com 17 anos, eu passei no concurso do Exército. Na verdade, até trabalhei um pouco antes, fui garçom no restaurante dos meus avós, mas era só de gorjeta que eu vivia, então não dava para muita coisa. Mas na época que eu comecei a ganhar meu primeiro salário, o meu pai estava investindo, e era o ano de 2007. E ele investia em fundos de ações que estavam rendendo muito bem, fundo da Vale, da Petrobras, porque na época também tudo que se comprasse na bolsa estava subindo. Sim. E aí eu peguei um fundo do extinto Banco Real, botei R$100 lá, que era 25% do que eu ganhava na época, então era bastante coisa para mim, e 2 meses depois os 100 tinham virado 140. Eu falei, caramba, 40% em 2 meses, se continuar nesse ritmo, daqui a pouco eu tô na capa da Veja, né? E foi essa hora que a chave virou realmente, que eu vi que o dinheiro poderia trabalhar para mim. Felizmente, eu dei a sorte de começar ganhando. Eu sempre falo, imagina se eu tivesse colocado 100 e 2 meses depois tivesse com R$60. Sim. O que em 2008 aconteceu com muita gente. Talvez eu pensasse, investimento não é para mim. Então nessa hora, acabou que foi um acaso de destino que me favoreceu. Você e depois disso eu no comecei. No caso, você entrou também no momento certo, né? Na verdade, não digo nem que foi um momento certo, mas foi uma boa hora, foi propício. Mas logo depois eu também vi o outro lado, né? Porque um ano depois o mundo estava em crise, né? Crise do subprime em 2008, nossa bolsa caiu pra caramba, caiu 80%. Então eu vi que eu não podia contar só com a sorte. Mas o melhor foi isso, eu comecei ganhando. E quando você começa ganhando, vê o progresso acontecendo, eu acho que a chave muda. Sim. E quanto a mindset, você vê muita diferença ao mindset que você tem agora para o que você tinha quando você começou? Ou você acha que você já tinha feito essa mudança aí lá no início e foi essencial para você chegar aqui hoje? Eu acho que ele foi evoluindo ao longo do tempo, né? Eu gosto de filosofia também. Aí tem um filósofo muito antigo, Heráclito, que ele falava que é impossível você se banhar 2 vezes nas águas de um mesmo rio, porque o rio já não é o mesmo e nem você. Então o Bruno de hoje é radicalmente diferente do Bruno de 13 anos atrás, que foi a época que eu comecei, e foi mudando. Então hoje eu li muito mais, eu aprendi muito mais, estava conversando nos bastidores sobre impostos, né? Sim. A minha opinião ela mudou radicalmente do senso comum para uma outra opinião depois que eu conheci, por exemplo, escola austríaca, né? Estudei mais sobre criptomoedas. Então acho que a gente vai evoluindo ao longo do tempo, e hoje eu me julgo assim muito melhor do que quando eu comecei. Mas foi uma construção, assim. Eu acho que o principal do mindset é a questão de você saber que é necessário sempre estar estudando, evoluindo. Então, nisso, eu tô igual. Agora, a questão de conhecimento acumulado, eu tô bem à frente hoje. Eu tive mais tempo para isso. Sem dúvida. Inclusive, uma curiosidade. Você sempre fala muito do Heráclito, eu vejo nos stories. E foi um dos filósofos que mais me marcou na época da faculdade, que ele tinha a frase, era pantarei, né? Tudo passa. Sim. E foi algo que ficou na minha mente e eu vejo sempre você falando e realmente são conhecimentos assim que permaneceram até hoje que eu levo, sabe? Muito Muito bacana. Eu acho que estudando filosofia a gente vê muita coisa interessante. Principalmente quando a gente pega essas ideias testadas pelo tempo, né? Esses Sim. filósofos mais antigos. Eu gosto muito de pegar essa parte. Acho até que me ajuda um pouco nos investimentos, essa questão. Eu gosto muito do estoicismo, por exemplo, né? Leio bastante Sêneca.
E ele fala, né, que você tem que fazer o melhor que você pode e que a natureza seguirá o seu curso. Então, não adianta, por exemplo, eu vejo muitas pessoas preocupadas porque a bolsa está caindo ou porque as criptomoedas são muito voláteis e estão caindo. Eu fico pensando, as pessoas se preocupam, ou, aliás, elas se surpreendem quando saem na chuva e se molham ou quando sentem frio num dia do inverno. É a natureza das coisas. Então, você faz o melhor que você puder, né, aquilo que está dentro do seu controle, mas o que vier da natureza você acaba aceitando. Perfeito. E entrando um pouco nessa parte de investimentos, nesse cenário que a gente está agora, de taxas de juros baixas, para quem está entrando, pensando em começar investimento, quais são os ativos assim que você recomendaria para quem está começando agora? Se a pessoa está começando agora, né, eu falei que eu dei a sorte de começar ganhando. Então, eu acho interessante que ela não se exponha demais a algo muito arriscado a ponto de não dar sorte, começar perdendo e se traumatizar. Eu gosto muito de criptomoedas, eu acho que vale a pena iniciar colocando um dinheirinho lá. Outro dia até me fizeram uma pergunta, né? Se você tivesse R$1.000 para começar hoje, no que você começaria? Eu pensei, poxa, R$1.000, se eu perder tudo, ainda é pouco dinheiro, né? Então começaria por criptomoedas. Mas, se você for uma pessoa que tem totalmente aversão à perda, e isso é comum nas pessoas, o brasileiro ele ficou viciado em renda fixa porque a gente teve juros altos durante muito tempo. Começa com menos, mas eu já compraria, nem que fosse R$50. Em criptomoedas eu gosto muito do Bitcoin, porque é aquela que tem o maior tempo de mercado hoje. Sim. E o restante eu faria, se a pessoa não tem uma reserva de emergência, começaria a construir essa reserva. O que a gente tem de mais seguro hoje, embora a gente não possa falar que seja uma segurança absoluta, né, porque o nosso país está em déficit ainda, tem uma dívida grande, mas são os títulos públicos. Então, o Tesouro Selic seria uma forma de você fazer essa reserva e com outra parte pequena você começaria em criptomoedas. Seria o que eu faria. Certo. E você acha que para enriquecer, você consegue enriquecer apenas investindo ou precisa empreender e investir também? Eu acho que isso depende muito. Se a pessoa, por exemplo, ela tem um salário muito bom no que ela faz, se ela for, vamos colocar aí, um funcionário público muito bem remunerado, dá para enriquecer apenas investindo, só que vai demorar bastante. Sim. Então pode demorar às vezes 30 anos para isso acontecer, até porque depende de onde a pessoa está investindo, né? Agora com os juros de hoje vai demorar muito mais em comparação com a nossa época de juros mais altos, onde sem fazer nada a pessoa ganhava 1% ao mês. Muita gente ainda tem essa cabeça, né? Onde é que eu consigo ganhar 1% ao mês sem risco? Isso acabou, eu acho que não vai voltar, pelo menos não tão cedo. Então só investindo é complicado, eu acho que vale a pena empreender também. Até porque hoje a gente vê, né, o poder da internet, às vezes a pessoa cria um canal no YouTube como quem não quer nada e de repente o negócio vira realmente, né, algo que muda a vida dela. Sim. E ela consegue ganhar às vezes em um ano mais que ganhou ou juntou ao longo da vida inteira. Então acho que vale a pena pelo menos tentar. Essa parte de empreender. Eu até digo que não é para todo mundo, mas acho que é para mais gente do que as pessoas normalmente supõem. A gente está muito viciado em emprego. Eu lembro na minha sala de aula, quando eu era mais novo, que quando alguém entrava assim, o que você quer fazer da sua vida? Todo mundo queria ser empregado. Eu lembro que tinha uma pessoa, um amigo meu, que sempre falava, não, eu vou ser empresário, porque o pai dele tinha uma loja de R$1,99. Ele falava, meu pai é empresário. O pessoal usava, teu pai tem uma loja de R$99. Ele falou, não, meu pai é empresário. O restante queria ser advogado, mas trabalhar numa firma. Queria ser médico, mas não queria abrir um hospital. Eu acho que vale a pena empreender. Também acredito muito nisso. Ainda mais com a possibilidade, como você falou hoje em dia, da internet. E até mesmo quem tem um emprego fixo, está trabalhando para uma empresa, tem a oportunidade de oferecer outras soluções através da internet sem ter que abrir mão enquanto não pode, né? Sim. Então, é uma boa opção. E aí, nessa parte de investimentos, aí tem surgido novas opções, plataformas para as pessoas internacionalizarem os investimentos, poderem investir lá fora, a Apple, a Amazon. O que você acha dessa... Você acredita que é uma oportunidade? Eu acho que isso no Brasil está ficando mais fácil, deve ficar mais fácil com o passar do tempo, porque no mundo já é fácil, né? A gente vê que quem mora, por exemplo, nos Estados Unidos já tem acesso a toda uma gama de opções lá e fora. Quem mora na Europa, mora em países com mais liberdade econômica, também isso acontece de maneira muito tranquila. Aqui no Brasil, acho que a gente está caminhando para isso. E vale a pena, porque a gente tem um viés local de achar que tudo que é bom está aqui. E não é bem assim. A nossa bolsa está até descontada, comparando com outras bolsas ao redor do mundo, mas acho que vale a pena você ter uma parte do seu dinheiro fora do doméstico, né? Até porque se for pegar a simples tendência do dólar contra o real, se a gente for pegar desde de 94, o surgimento do real, o dólar vem se valorizando com o passar do tempo. Sim. E todo mundo que tem um pouco mais de condição acaba viajando cedo ou tarde para o exterior, então já vale a pena ter uma parte da sua renda indexada a uma moeda mais forte, embora as duas moedas a gente sabe, né,
são baseados apenas em confiança, não tem nenhum lastro hoje em dia. No entanto, vale a pena, na minha opinião. Aproveitando que você falou agora dessas moedas que não tem nenhum lastro, vamos falar de um assunto que eu adoro. Que a gente gosta, né? Vamos falar do Bitcoin. Inclusive, a gente já vê aí na mídia, mesmo nos últimos anos, tem muitos empresários, profissionais da área da tecnologia que têm investido, empresas realmente, bancos que começaram a investir na tecnologia do blockchain, que estão vendo aí oportunidades e o potencial do Bitcoin especificamente. No entanto, aqui no Brasil a gente ainda vê um certo preconceito, na área financeira a gente vê uma dificuldade, uma restrição muito grande de profissionais a falarem sobre esse assunto, a esclarecer até sobre feio, ele. Né? Às vezes. Exato! É assim, parece um medo, sabe, um receio de falar sobre esse assunto e às vezes até classificam o Bitcoin de uma forma equivocada. Já você, por outro lado, tem falado de uma forma bastante enfática, ajudando até a esclarecer para as pessoas como é que funciona o Bitcoin. E eu queria saber de você, o que você visualiza assim para esse tipo de ativos, né? Para os criptoativos, se você acredita no potencial, que eu já sei que você acredita, mas se você acha que aí a curto, médio prazo, se isso deve se disseminar mais, mais educadores financeiros a falar também sobre essa possibilidade de investimento também. Olha, eu acho que para mais gente ceder, ele tem que crescer mais, mas isso vai acabar acontecendo. É que tem um grupo de pessoas, e a gente vê isso em todos os ramos de atividade, que depois que elas abraçam uma idelas, dificilmente mudam. Sobretudo se elas constroem uma carreira contra aquilo, né? Então a pessoa que já se posicionou radicalmente contra, acho que dificilmente ela muda de ideia. Dificuldade. Agora, outras pessoas mais flexíveis, elas devem mudar. Então agora a gente está vendo, vamos colocar assim, mais um renascimento da Fênix, que é o Bitcoin, né? Na verdade, até a Fênix seria um animal robusto, né? Vamos colocar que o Bitcoin seria a Hidra, né? Corta uma cabeça, nascem duas. Richard gosta muito dessa analogia, ele usa bastante. Antifrágil. Pois é, o Bitcoin é antifrágil. Tem até sites que contam lá um obituário do Bitcoin oficial, já morreu mais de 300 vezes. Exato. E, no entanto, ele sempre volta. E a gente está vendo mais um renascimento do Bitcoin. Tem muita gente que é contra, mas eu lembro que esse pessoal que hoje fala mal, em 2017, quando ele estava batendo novas máximas aí, tinha muita gente falando, agora a gente vai falar também de Bitcoin aqui nesse canal, vamos começar a falar, cobrir criptomoedas, porque era um negócio que as pessoas estavam indo atrás. Então, os formadores de opinião, eles podem mudar os discursos à medida que as pessoas tenham mais interesse por algum assunto. Eu acho que, naturalmente, o interesse em torno do Bitcoin e das criptomoedas como um todo, ele vai aumentar. Sempre que eu vejo alguma notícia que fala da fragilidade de governos, da fragilidade das moedas fiduciárias sem nenhum tipo de lastro, né? O pessoal critica o Bitcoin que não tem lastro. Como se o dinheiro tivesse algum lastro no mundo hoje. Então, toda hora que eu vejo uma notícia assim, eu considero que é uma notícia que empurra o Bitcoin para cima. Então, à medida que o tempo passa, ele vai se consolidando, uma outra alternativa de pagamento, que o sistema vai evoluindo, que vai ficando melhor. Então, é um caminho sem volta, na minha opinião. Eu acho que a gente vai ver cada vez mais gente falando disso. E espero que a moeda também se valorize cada vez mais. Eu tenho parte do meu portfólio em criptomoedas, principalmente nessa criptomoeda que para mim é aquela que até agora se mostrou a mais confiável, a que tem mais tempo. Eu fico pensando, né, na cabeça do cara ou dos caras que criaram o Bitcoin. Eu acho que foram extremamente inteligentes. Até quando que a moeda surgiu, foi logo após a crise de 2008, que para resgatar o mundo as pessoas começaram, né, os bancos centrais a imprimir dinheiro sem parar. Então eles pensaram em tudo, até na questão de fracionar, pensaram em problema de troco miúdo, coisas que as pessoas tinham problema quando usavam ouro como meio de pagamento. Então é uma invenção que quanto mais você senta para estudar, mais impressionado você fica com o potencial. Verdade. Inclusive, eu até assisti um vídeo seu que você contou que o Bitcoin teve um papel importante aí na sua carreira, né? Te levou realmente para a internet. Foi, porque eu criei um site, na verdade a minha esposa me ajudou a criar o site, ela que fez a primeira parte assim do layout, em 2013. E em 2014, sem querer, eu esbarrei, né, com um artigo que falava sobre bitcoins. Eu falei, olha que interessante isso, tinha surgido em 2009, eu olhei, estava aumentando de preço. Falei, quer saber, vou estudar mais sobre isso. E na época havia muitos sites que pagavam comissões para você simplesmente entrar no site e preencher um daqueles reCAPTCHAs, né? Que era o quê? Era só um negócio para você mostrar que não é um robô. E o site era coberto de publicidade. Então o site ganhava com a publicidade e pagava pra gente o que não dava nem um centavo na época, em real, mas eram uns 800 satoshis. O Bitcoin valia muito pouco na época.
800 satoshis hoje você não consegue obter em site nenhum, eles pagam 40 satoshis, então um prêmio 20 vezes menor. E eu fui juntando recursos assim e depois escrevi um artigo listando 9 sites que eu usava para isso, que eram sites confiáveis, não tinha vírus, não era scam, não era nada disso. E esse artigo, eu não tinha como saber na época, mas depois de uns meses, 90% dos acessos do meu site vinham desse artigo de bitcoins. Eu lembro que eu falei isso no quartel, eu era militar ainda, e o pessoal me zoava, falava, Bitcoin não é aquela moeda de terrorista? Eu falei, não, essa daí é o dólar, porque os terroristas usavam muito mais dólar do que Bitcoin. Na verdade, eu já vi um estudo que falava que nas notas de $1 nos Estados Unidos, 80% delas têm rastros de cocaína. Então você vê, né, o dinheiro é só um meio de pagamento, ele não é bom ou mal. E o Bitcoin começou a crescer de valor, e esse artigo era constantemente plagiado. E esses plágios aconteciam direto, mas eram sites menores. Até que um cara fez um plágio, colocou no site dele e gravou um vídeo sobre o artigo. E o Google removeu o site dele, tirou porque era plágio, mas falou que o vídeo, como tinha a voz dele, poderia até ser no meu site, que não configuraria plágio. Só que o vídeo dele tinha o dobro de acessos do meu site. Eu falei, poxa, esse cara ele pegou um nicho porque eu deixei de pegar. Então qual a solução? Ficar reclamando do mundo, né? Da natureza das coisas, da maneira como ele funciona? Não, né? Então vou começar a ir pro YouTube. Aí fui pro YouTube, falei com a minha esposa, ela foi, fez um trabalho muito melhor do que o meu, cresceu pra caramba. Larguei o exército, comecei a me dedicar e hoje estou aqui. E aí esse foi o pontapé para você começar o seu canal, você mais rico. Foi. Graças ao Bitcoin. Então ele teve um grande papel nisso. E esses sites da analista acabaram me gerando um bom dinheiro no final. Eu juntei ao todo 9 Bitcoins. Até hoje eu ganho alguma coisinha, mas hoje os sites não pagam quase nada, né? Ah, depois passa a lista pra gente. Não, e desses sites também a maioria sumiu. Tem um ou outro hoje, mas esses 9 Bitcoins, a valores de hoje, né, seriam quase 300 mil reais, vamos colocar assim, né, 270 mil reais mais ou menos. Logicamente, eu não fui o mago que adivinhou que o Bitcoin ia chegar a quase 80 mil reais. Eu fui vendendo ao longo do tempo, mas ao todo, com as vendas que eu fiz, deu para ganhar 180 mil reais. Então, me alavancou bastante assim rumo ao primeiro milhão. Mas foi com certeza visionário, por você ter visto lá atrás esse potencial, né? E até hoje está aí também esclarecendo esse assunto. Eu acho que foi mais um golpe de sorte na época. Porque eu não vi, eu bati o olho assim e falei, meu Deus, isso aqui é tudo que a escola austríaca falava que deveria ser. Naquela época você já tinha estudado a escola austríaca? Já sabia, não como eu sei hoje, assim, né? Eu conhecia por alto as ideias, já tinha lido um ou outro livro, mas quando eu olhei o Bitcoin, na verdade, não foi essa questão de ser visionário e ver que aquilo realmente ia explodir. Foi uma questão de que eu tinha nada a perder ao escrever um artigo e tudo a ganhar se as pessoas começassem a entrar. Então foi uma simetria muito grande para mim, né? E felizmente deu muito certo. Hoje eu sou muito mais entusiasta do Bitcoin do que nessa época, mas muito mais. Então foi, o pessoal fala, você foi sortudo? Fui. Foi um experimento. Mas eu soube me expor à sorte, né? Exato. Tá bem, então, Bruno, muito obrigada. Eu que agradeço. Agradeço também pelo trabalho que você tem feito na internet de educação financeira, levando conhecimento e informação para as pessoas. O seu trabalho é incrível, sou sua fã, sou fã da Malu Perini também, mando um beijo para ela. Pode deixar. E Você vai dar esse beijo pessoalmente, né? A gente vai marcar lá em casa, já combinamos. Isso aí, vamos marcar essa pizza. Então tá bom, obrigada, Bruno, e espero que você volte mais vezes aqui. Eu que agradeço, viu, pessoal? Espero que tenham gostado do vídeo. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe aqui nos comentários a opinião de vocês. Curte, deixa o joinha aí e até a próxima.